Nós vamos fazer um louvor agora de adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir o irmão Dan que fizesse uma oração breve aí, para que os irmãos começassem a louvar. Tá bom? Querido Deus, Pai eterno, obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença para Te buscarmos juntos, ó Pai, em uma só intenção. Que o Senhor venha guiar este culto, que o Seu Espírito Santo ministre em nossos corações, nos corações dos irmãos que estão acompanhando o culto, que a Tua presença seja, ó Pai, revelada aqui neste momento cada coração, e que Sua palavra seja cravada em nossos corações, ó Pai. Obrigado pela vinda, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Te agradeço por tudo, ó Pai. E este culto, amém. Amém. Amém, Jesus. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Santo Espírito, 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 eu te amo. É o Senhor e muito digno de louvor. Tu és Senhor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Deus és tu, Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
és Rei, Tu és Senhor, Tu és Deus da minha vida. Tu és Deus. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, Alegria de toda a Tu és, meu Deus. Aleluia, Senhor. Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor, em quem nós temos a Só em Ti, Jesus. Só em Ti, Senhor. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Deus a Ti, Jesus. Só a Ti, Pai amado. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te com nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Não há outro, Senhor, igual a Ti, Jesus. Tu és Criador, Pai, dos céus e da terra, Senhor. Tu és Criador de nossas vidas, ó Pai. Tu rege, ó Pai, todas as nações, ó Deus. Tu rege a nossa vida, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Te amamos, te amamos. Toda terra e céu, Senhor. Aleluias. Só Tu és, ó Deus. Glórias a Ti, Jesus. O céu está cheio da Sua glória. O céu está cheio do Seu poder. o céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. A minha alma espera em ti. Meu coração bate mais forte por ver os céus, por ver teu rosto, Jesus, Jesus, Jesus. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. A minha alma espera em ti. Meu coração bate mais forte por ver os céus, por ver
ti, por ver o céu, por ver teu rosto, Jesus, Jesus, Jesus. A minha alma espera só em ti, Senhor. Meu coração bate cada vez mais, bate mais forte, por te ver e contemplar os céus, por ver teu rosto, Jesus, Jesus, Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Senhor, abençoa neste momento, Deus, com a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nos direciona, Deus. A ti toda a honra, todo louvor, toda a glória e todo o poder, ó Pai. Nos humilhamos, Senhor, para que o Senhor apareça, para que o Senhor resplandeça, ó Pai, nas nossas vidas, ó Em Deus. nome de Jesus. Nos direciona nesse momento, ó Pai. Pois só a Ti, ó Pai, nós queremos adorar e louvar, ó Pai. Repreenda todo inimigo, ó Deus, toda seta demoníaca, Senhor, caia por terra, Senhor, e que só o Senhor apareça nesse momento, ó Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai. Glórias a ti, Deus. Obrigada, Senhor. Um pouquinho de água. Alguém, tu escolheu? Vai, um pouquinho de água para mim. Glória a Deus. Acho que durante um bom tempo ainda vamos nos emocionar muito ainda, né? As recordações são muito grandes. Os louvores, né? Mas o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. E tudo contribui para o nosso bem. Essa noite, e junto com os meus irmãos, vamos fazer uma reflexão de um salmo lindo, maravilhoso. Um salmo que evidencia a grandeza desse nosso Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência dele. Nós possamos abrir os nossos corações aqui, como já foi falado na oração, para que nós venhamos a compreender um pouquinho mais essa grandeza desse nosso Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 139. Salmo um pouquinho grande. Acho que todos aqui já conhecem, né? Quem talvez não saiba, se alguém não se lembra pelo capítulo, né? Pelo versículo aqui do Salmo, mas de acordo com o que nós fomos lendo, todos vão se identificar com essa palavra. Amém? Vão relembrar desse salmo tão tremendo. Então, como o salmo é um pouquinho grande, eu gostaria de pedir para todo mundo, para vocês lerem, né? Para me ajudar aqui na minha voz um pouquinho. Começa aqui pela Isa, né? Então vamos começar a ler o Salmo 139, do versículo 1 ao 24. Aí vamos lendo assim, até chegar quem tá ali? Chegar na Sandra aí, vamos lendo. Se não der, a gente retorna. Pode começar aí, tá? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, 10. Até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o salve muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entertecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram ao meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Tomará, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não aflige por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo maravilhoso, né? Deus, Ele te vê. Deus, Ele te vê. E Deus está aqui no nosso meio hoje. Foi um pouco difícil para mim esse dia. Quase que eu ia pedir para alguém trazer essa palavra aqui hoje para os irmãos. Mas eu me coloquei diante de Deus na posição e disse a Ele que primeiramente era o reino dEle. Primeiramente o reino dEle, então eu estou aqui para servi-lo. Aí depois as outras coisas, Ele que cuide, né? O Senhor que cuide e acrescente. Então eu estive analisando esse salmo aqui essa semana toda, e para mim foi maravilhoso. E eu espero que os irmãos abram seus corações aí e compreendam um pouco dele também, assim como eu. Deus te vê. Deus sabe como você se sente. Deus conhece tudo a nosso respeito. Amém? Deus te vê. Deus conhece os seus pensamentos. Ele conhece o seu coração. Amém? Eu estava lendo uma frase e eu achei ela muito assim maravilhosa e dentro daquilo que eu estava vendo diante do Senhor nesse salmo. Essa frase diz assim: os nossos sentimentos às vezes nos enganam, mas Deus nunca é enganado pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos às vezes nos enganam, mas Deus nunca é enganado pelos nossos sentimentos. Ou seja, amados, nós não conseguimos nunca lubrificar esse nosso Deus, porque nós não conhecemos, mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações no mais íntimo da nossa alma. Ele sabe tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós passamos. Muitas vezes nós estamos sorrindo por fora,
Mas o Senhor, não temos nós como nós enganados. Ele está vendo o nosso interior. Ele conhece no mais profundo da nossa alma. Então, muitas vezes, a nossa aparência, nosso sorriso, nossa forma de agir externamente, pode enganar muitos, mas ao nosso Deus, jamais. E isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso nós ter os nossos corações, saber disso, saber que não conseguimos enganar Deus. Porque Ele é o único que pode sondar as nossas vidas, pode olhar para dentro dos nossos corações. E só Ele pode também tratar conosco, só Ele pode nos transformar, só Ele pode nos curar. Então é maravilhoso quando nós estamos diante assim, de um salmo como este, onde Davi aqui, ele diz: sonda-me, Senhor, tu sondaste, me conheces, tu sondas o meu coração. É maravilhoso porque quando eu olho para isso aqui e vejo os capítulos seguintes, aqui do 2 até o capítulo 5, e vejo toda essa descrição aqui que Davi dá, né? Ele disse: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estende os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Eu vejo aqui como que Davi escreveu todas essas coisas aqui, essas palavras diante de Deus. Eu vejo isso aqui não como que o Senhor nos sonda e conhece os nossos corações, uma maneira assim de que o Senhor ele está sondando, conhecendo os nossos corações para nos acusar ou para que Ele venha a nos castigar, porque Ele sonda e Ele conhece tudo dos nossos corações, Ele sabe tudo que se passa dentro de nós. Mas eu vejo isso aqui como um amor maravilhoso de Deus, porque quando Davi fala assim: sonda, Senhor, sonda, ele está pedindo para o Senhor entrar no mais profundo da sua alma, do seu coração. Porque o Senhor, ele conhecia tudo, todos os passos, tudo em Davi. E Davi pedia isso para Deus, e o Senhor não poderia, por nos conhecer e por nos sondar e saber nossos corações, não nos repreender, porque muitas vezes o Senhor não se agrada de muitas coisas que estão lá no mais oculto dos nossos corações. Mas eu vejo esse salmo aqui como o Senhor nos dando a oportunidade, uma forma de que o Senhor está nos mostrando, nos dizendo que nos conhece, que Ele quer nos conhecer, quer saber os nossos caminhos, quer saber os nossos desígnios, porque Ele quer cuidar de nós. Porque Ele quer que nós estejamos diante da presença dEle puro. Ele quer que nós estejamos na presença dEle com os nossos corações limpos, restaurados, transformados. Então é maravilhoso quando nós pedimos ao Senhor para que venha sondar os nossos corações. A gente não devemos ter medo de pedir para o Senhor vir nos sondar. Que nós possamos fazer isso sabendo de que se o Senhor realmente conhecer os nossos corações como Ele conhece, Ele vai nos ajudar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos guiar pelos caminhos, certo? É maravilhoso esse salmo, quando ele diz isso. Esse salmo, amados, ele é um complemento de Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 17. Eu gostaria de levantar um pouquinho. Posso levantar um pouquinho? Mesmo que os irmãos não me vejam, mas eu estou aqui. 17. Jeremias 17. Gostaria de levantar um pouquinho e andar um pouco. Porque eu estou sentindo assim um certo travar, sabe? Nós temos essa liberdade diante do Espírito Santo de Deus, de que quando nós sentimos assim um certo pesar, sentimos algo assim que esteja prendendo, nós sentimos isso do Espírito, então nós temos que colocar isso para fora e temos que clamar a Deus para que Ele venha quebrar isso. E eu não aceito isso. Eu não aceito esse travar que está dentro de mim agora nesse momento, porque o Senhor,
tem palavras maravilhosas hoje. Então, Deus, em nome de Jesus, se há algo que esteja, Pai, neste momento, de alguma maneira querendo me prender, querendo de alguma maneira, Pai, que o Senhor não me use neste momento para levar a Tua palavra, porque o Senhor me trouxe até este lugar, ó Deus. O Senhor me deu autoridade em Teu nome, Pai. Por isso eu estou aqui. Quando o inimigo tentou me reprimir de estar trazendo a Tua palavra, eu agi em Teu nome, porque ele não tem autoridade sobre mim, o Senhor tem. Então, em nome de Jesus, Pai, destrava, Pai. Se há algum travamento, se há alguma coisa que está impedindo que Teu Espírito venha fluir no nosso meio agora, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, doce Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Doce Espírito Santo, vem com Teu poder e glória neste lugar. E traz aquilo que Tu me trouxe para aqui. Para trazer o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Doce Espírito, eis-me aqui. Usa-me como Tu sempre quis. Eis-me aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos abrirem Jeremias? Porque é assim, amados. Às vezes nós nos dispusemos a estar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus, e muitas vezes o inimigo quer nos provar. Este salmo, ele veio de um encontro com a minha vida essa semana maravilhosamente. Porque todo tempo o Senhor veio falando no meu coração. Eu provo, eu conheço, eu provo porque eu conheço os corações. Porque, como eu já disse em outras vezes, o Senhor nos prova não é para que Ele venha conhecer os nossos corações, porque Ele já conhece, como eu já disse outras vezes. Ele nos prova para ver se nós realmente nos conhecemos. E essa semana toda eu pedi ao Senhor que me provasse. E o Senhor me provou essa semana toda. Com muitas lágrimas, com muitas dores. Mas o Senhor me provou e eu sei que Ele me aprovou. Então eu não aceito que nada neste momento venha atrapalhar. Como eu disse aqui, os nossos sentimentos nos enganam. Mas a Deus jamais Ele vai enganar. Em Jeremias 17, versículo 9 a 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que as coisas, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto faço para dar a cada um segundo os frutos de suas ações. A sondagem de Deus, amados, não é para nos condenar. A sondagem de Deus nas nossas vidas é para nos ajudar, como eu disse aqui. Então, quando o Senhor ele vem com a palavra dele, aqui disse, quando Davi fala, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo tu conheces. Ele diz isso porque ele também conhecia o Deus que ele servia. E ele sabia que pedindo ao Senhor isso, que o Senhor fizesse isso no coração dele, que se o Senhor viesse a sondar ele no mais íntimo, o Senhor ajudaria e o Senhor fortaleceria. Então, Deus, quando Ele vem, sonda os nossos corações e nossas vidas, não é para nos condenar, é para nos ajudar. As coisas que nós precisamos, o Senhor, Ele tem para nos dar. E o Senhor, Ele vem aqui também no capítulo 5 e diz: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. O Senhor, Ele vem, sonda os nossos corações, Ele vê o que está acontecendo conosco, Ele vê se nós estamos andando por caminhos tortuosos, por caminhos errados. O Senhor, Ele vem e sonda tudo isso. E o Senhor vem ainda, depois de conhecer os nossos corações e saber muitas vezes que nós estamos trilhando os caminhos errados, porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos corações. Nós achamos que estamos ali na presença de Deus, que estamos nos alegrando, que estamos servindo a Deus. E muitas vezes os nossos corações estão nos enganando.
Então, quando Davi faz essas perguntas para Deus, e pede para Deus sondar o coração dele, é porque Davi não queria que o Senhor se entristecesse com ele e de alguma maneira ele pudesse estar sendo enganado por ele mesmo. E mesmo ele sabendo que Deus, depois de sondá-lo e mostrar a ele todos os caminhos, até mesmo aquilo que estava mais oculto do seu coração, que estava errado, mesmo Deus fazendo tudo isso, Deus ainda estaria cercando ele de todos os lados. O Senhor estaria indo com a mão sobre a vida dele. Por mais que o Senhor encontrasse nele algum caminho errado, algo que estivesse indo contra a vontade dele, o Senhor não o condenaria. O Senhor estava aqui para sondar e para ajudá-lo a se levantar, se de repente ele estivesse passando por algum caminho tortuoso. E o Senhor estava mesmo diante de todas essas coisas, ali do lado dele, com a mão dele, cercando ele por todos os lados. Deixa eu sentar novamente. Gente, você fica mexendo ali. Encerrou, cadê? Encerrou. O áudio eu tô gravando. Tô gravando. Caiu um negócio aí. Mas pode ir, pode ir. Você tá gravando a imagem mesmo. Também e áudio também. Então, amados, o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos sonda para nos ajudar e não para nos condenar. As coisas que nós precisamos cuidar dentro das nossas vidas, nas nossas almas, o Senhor, Ele sabe muito bem. E Deus sabe por que o Senhor, e se eu vejo esse salmo aqui, algo maravilhoso, porque eu vejo aqui também a onisciência de Deus, a onipotência dele. Quando Davi ele pede Deus para sondá-lo, o coração, o Davi teve muita coragem, Davi teve muita coragem, porque ele fez isso porque ele sabia que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe, que Deus tudo conhece. E isso traz um certo temor em muitas vidas, porque para que nós venhamos a pedir isso para Deus, nós temos que ter certeza de que Deus vai vir mesmo sobre as nossas vidas. Que Deus nos conhece, a onipresença de Deus é tão maravilhosa, que aqui nesse salmo demonstra isso, que Deus ele conhece todas as coisas, todo o universo. Deus é um ser assim, poderoso infinitamente. O Senhor é muito antes de todo esse universo, de toda essa terra. Deus é tão grande, Ele vê todas as coisas. Não há nada que esteja oculto diante da face de Deus. Não há nada que esteja oculto diante de Deus. Deus tudo vê, tudo conhece. E isso, muitas vezes, pode trazer um certo temor, não é mesmo? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Se nós soubéssemos, vamos dar um exemplo bem... Assim, um exemplo. Vamos supor que algum de nós aqui trabalhamos em uma loja, estamos trabalhando em uma loja e tem uma câmera direcionada para nós. Nós trabalhamos ali no caixa, de uma loja aí qualquer, e tem uma câmera ali direcionada para nós, nos observando o tempo todo, ali para o nosso trabalho, para ver o nosso dia. Você acha que uma pessoa que se estivesse ali trabalhando num caixa de uma loja e soubesse que tivesse uma câmera ali o tempo todo ali direcionado para ela, você acha que ela teria coragem de fazer algo errado ali ou de furtar mesmo aquele caixa? Você acha que uma pessoa que tivesse uma posição dessa teria coragem se ela soubesse que tem uma câmera ali olhando para ela o tempo todo? Acho muito improvável que isso aconteceria, né? E quando eu leio esse salmo, eu vejo que isso é assim, grandioso, porque assim como uma pessoa às vezes tem um medo, tem consciência de que tem uma câmera ali te observando para que ele não faça algo errado ali, fico imaginando se as pessoas não têm consciência, né, de que existe um Deus onipresente. Porque quando nós pedimos para o Senhor, sonda e nos conhece, é porque nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que contempla todas as coisas, que vê tudo, que não há nada encoberto diante dele. E isso não dá um certo temor? Mas você pode ver que muitas vezes a pessoa natural, né, uma pessoa normal,
tem a convicção de que tem às vezes uma câmera ali, às vezes quer passar um trânsito, sabe que tem uma câmera ali, não tem coragem de passar porque sabe que algo pode dar errado, que alguém vai ver, ele vai levar uma multa, é lógico que ele vai levar as consequências daquele ato dele, mas muitas vezes parece que as pessoas não têm consciência de que o nosso Deus tudo vê, que Deus contempla todo o universo, que o Deus está em todos os lugares onde nós estamos, que a face do Senhor, que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles nessa terra. Inclusive, está sobre aqueles que diz que são servos dele, sobre a vida daqueles que diz que o temem. E eu fico assim, muitas vezes constrangida, porque todos os meus atos eu procuro fazer diante de Deus, sempre sabendo que o Senhor está contemplando, que o Senhor está olhando. E muitas vezes eu vejo muitas circunstâncias de muitas pessoas, né, em nossas vidas. Nós vemos ao nosso redor pessoas que parece que não sabem que Deus está contemplando as suas vidas. E eu fico mais maravilhado ainda, porque eu sei que Deus está contemplando a vida de todo ser que respira nessa terra, que Deus está contemplando a vida de todos aqueles que estão diante dele, que servem ele. E Deus está contemplando tudo isso, mas não é para nos intimidar. Muitas vezes aquela câmera, aquela filmadora está ali para intimidar. E as pessoas muitas vezes não fazem algo que é errado diante daquelas câmeras, porque eles sabem que tem algo ali, porque aquilo vai intimida eles. Mas o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor ele está nos contemplando, nos vendo. Ele quer que nós tenhamos a consciência de que Ele tudo vê ao nosso redor, porque Ele quer nos aprovar. Porque Ele quer que nós façamos tudo de acordo com a sua vontade. Porque Ele quer que nós sejamos perfeitos. O Senhor, Ele quer que nós saibamos que Ele nos contempla em todos os momentos de nossas vidas. Porque Ele quer que nós venhamos a ser aprovados por Ele. Porque Ele quer que nós tenhamos essa consciência e nós não venhamos a sofrer tanto. Porque muitas vezes não é nem só para que nós venhamos fazer as coisas corretas, porque se nós soubermos, se nós tivermos nossa consciência todos os dias, todos os momentos, que o Senhor está nos contemplando, que Ele está nos vendo, nós não vamos pecar. Mas também o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa consciência de que Ele tudo vê, de que Ele tudo sonda, porque Ele quer nos ajudar. Porque Ele quer que nós, em todos os momentos, em todas as circunstâncias que nós passamos, em todos os problemas, em todas as frustrações, em todas as angústias que nós venhamos a ter em nossas vidas, Ele quer que nós saibamos que Ele está nos vendo, que Ele está do nosso lado e que Ele está ali para nos abraçar, que Ele está ali de todos os do nosso lado na frente, Ele está atrás de nós, Ele está de um lado, do outro, Ele está com a sua mão sobre nós. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos a consciência de que Ele está vendo tudo, que tudo Ele sonda. Amém? E se nós tivermos essa consciência, meus amados, de que o Senhor está nos vendo o tempo todo, que o Senhor está ali contemplando os nossos corações, que Ele está esquadrinhando os nossos corações, porque Ele prova também os nossos pensamentos, que nós vemos Ele na frente. Ele quer que nós venhamos a ter essa consciência para que nós possamos viver melhor. Se nós tivermos essa consciência, eu coloquei aqui 3 coisinhas que nós podemos melhorar na nossa vida e que isso vai agradar a Deus de tal maneira que Ele vai ficar feliz conosco e nós vamos mudar muitas vezes nossa maneira de viver. É bom nós sabermos que Deus está contemplando nós o tempo todo, porque que Ele está nos olhando, porque nisso, na nossa motivação do nosso dia a dia, vai ser diferente. Se nós tivermos consciência de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está nos observando, que o Senhor está nos olhando, como será a nossa motivação do nosso dia? Será que a nossa motivação vai ser de estar buscando mais Ele? A nossa motivação vai ser de estar lendo mais a Bíblia? A nossa motivação vai ser de que nós estamos procurando fazer algo melhor para o nosso próximo? Qual vai ser a nossa motivação de estar vindo num lugar como este, para buscar a presença dEle, para estar em comunhão? Se nós tivermos a consciência o tempo todo de que o Senhor está nos olhando, como será a nossa motivação do nosso dia? Nós vamos estar motivados durante o dia a estar agradando o nosso Deus? E qual será o nosso desejo
Se Deus está nos vendo o tempo todo, qual que vai ser o seu desejo? Deus vai estar olhando para o seu coração, qual é o desejo que você vai ter diante dele? São desejos de coisas boas, desejos de estar servindo ele de todo o seu coração, de estar praticando a sua obra. Vai estar com desejo no seu coração de estar servindo o seu próximo? Ou você vai estar com os desejos ali ruins do seu coração? Desejos maus? O Senhor, se Ele estiver te contemplando o dia todo, qual será as palavras que você pronunciará durante o seu dia? Como será o seu dia? No nosso dia, amados, a gente tem muitas coisas para resolver no nosso dia. Nós temos muitas coisas para decidir no nosso dia. Mas a nossa vida, muitas vezes, no nosso dia a dia, ela se oscila muito. O nosso dia a dia, uma vez nós estamos alegres, nós levantamos felizes, daquele dia alegres ali com o Senhor, mas o primeiro obstáculo que vir na nossa frente, geralmente, nós já desmurece, já começam muitas pessoas blasfemarem contra Deus. No nosso dia a dia, uma hora você está alegre, na outra hora você está triste. Numa hora você está louvando a Deus, na outra hora você está questionando a Deus. Numa hora você está confiando em Deus, na outra hora você está perguntando por que Deus. No nosso dia nós temos muitas oscilações, mas se nós tivermos nos nossos corações essa convicção de que Deus está nos vendo o tempo todo, de que nós estamos sendo sondados o tempo todo por Ele, como seria a nossa motivação nesse dia? Como seria o nosso desejo do nosso coração nesse dia? Como seria a nossa fala nesse dia? O que nós falaríamos nesse dia? Nós falaríamos mal de alguém? Pense bem, se você tiver consciência de que o Senhor está te vendo neste momento, durante esse dia, você vai conseguir falar mal de alguém? Você vai conseguir sentar numa roda ali, onde pessoas estão maldizendo o nome do Senhor, falando coisas, fofocando? Você vai conseguir, se você tiver ciência de que o Senhor está te vendo? Se você tiver consciência de que o Senhor está te vendo o seu coração, você vai cessar aquilo que você muitas vezes fala contra o seu próximo? Eu tenho visto muitas pessoas feridas, machucadas, tristes, magoadas, por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra que foi maldita. Uma palavra ali sentada numa roda que às vezes as pessoas não pensou e diz, ou falou mal, fofocou. Eu conheço tantas pessoas que estão sofrendo por causa de uma palavra. Mas se tivermos consciência de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está nos vendo, será que nós conseguiríamos abrir a nossa boca para maldizer a vida de alguém? Com toda certeza do meu coração, se nós tivermos consciência de que o Senhor está nos vendo o tempo todo, a nossa vida será transformada. A nossa vida vai ser mudada. O nosso dia a dia vai ser diferente. Basta que nós venhamos a ser como Davi. Pedir ao Senhor para que Ele venha sondar o seu coração, para que Ele venha ver, estar ali junto com Ele em todos os seus passos, para que o Senhor venha estar direcionando Ele em todo o seu caminhar, para que o Senhor estivesse ali junto com Ele, porque Ele não queria entristecer o coração de Deus, porque Ele queria andar na presença do Senhor. E se nós tivermos esta consciência de que o Senhor nos vê, que tudo Ele vê, com toda certeza, o nosso viver diante do Senhor será diferente. O Senhor, Ele quer que nós saibamos que Ele nos vê o tempo todo, porque o Senhor, Ele quer nos aprovar. O Senhor, Ele quer aprovar as nossas vidas. E muitas vezes nós tememos em pedir para o Senhor, vem Senhor e sonda a minha vida, porque nós sabemos muitas vezes como está sendo o nosso dia a dia, como que nós estamos vivendo. Então às vezes tememos em pedir ao Senhor isso. Mas você pedindo ou não pedindo, para que o Senhor venha sondar o seu coração, para que o Senhor esteja diante de você ali, pedindo ou não, Ele está. Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. O Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono deste universo, foi Ele que criou tudo isso. E Ele criou nossas vidas.
Então nós queremos ou não, o Senhor, Ele está nos vendo. Que nós possamos ter consciência disso. Aquele que possa ouvir depois esse áudio. Que você possa ter essa consciência de que o Senhor está te vendo. Então você venha policiar todos os seus caminhos. Porque também, só quem faz um tipo de oração dessa e pede algo desse, é alguém que está diante do Senhor e quer uma transformação em sua vida. É alguém que conhece já a Deus. E está muitas vezes entristecido pelo caminho que está seguindo. Então ele clama a Deus isso porque ele quer uma transformação. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele vem. O Senhor, Ele se alegra quando fazemos um pedido desse para Ele. Amém? Amém. Continuando aqui no versículo 6. Eu acho que eu vou... Eu sempre faço isso, né? Eu vou desprezar essas anotações, porque me parece que quando eu pego essas anotações, eu me perco. Então, vai acabar ficando presa, né? Então, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, e eu sei que o Senhor está nos vendo, Deus. E eu sei que o Senhor é maravilhoso. Que se o Senhor nos sonda, é porque o Senhor quer nos aprovar, Pai. No versículo 6 aqui, 7, e no versículo 8, 9 também, aqui o Senhor, Davi continua depois dele pedir o Senhor isso, para que sondasse, depois dele ver que o Senhor, Ele está em todos os lugares, depois que ele consegue ali enxergar e ver que o Senhor está vendo ele de todos os lados, o Senhor está vendo ele por detrás e por diante, que o Senhor contempla ele, aí ele vem e diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, ó Deus, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser que de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz em roda de mim. Davi, depois que ele consegue, ele tem consciência que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo contempla, que o Senhor sabe de tudo que está passando em seu coração, sabe de tudo ali que ele está vendo, que ele está passando. Ele vem e fala que, onde agora, Senhor, agora que eu sei que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo contempla, aonde eu vou me esconder? Para onde eu irei? Para onde eu fugirei, Senhor? Aqui ele vai falar assim: então, Deus, eu sei que o Senhor está em todos os lugares, então não tem para onde eu me esconder. Aonde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Se eu subir no céu, se eu estiver aí no céu, o Senhor vai estar comigo. Se eu estiver ali no mais profundo da terra, o Senhor vai estar comigo. Então eu não tenho para onde me esconder. Eu não tenho aonde esconder da tua face. Então, Senhor, eis-me aqui. Sonda-me e conhece. Então, Pai, é isso que eu desejo. Eu não quero me esconder de ti. E quando ele fala assim: se de certo que as trevas me encobrir, a noite será a luz à roda de mim. Nós sabemos que a luz, aos olhos do Senhor, ela é plena. Nós sabemos que não há trevas diante da face do Senhor. Nós sabemos que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. E Davi aqui, ele mostra isso. Ele sabe que para Deus não há escuridão. Então não tem para onde se esconder. Se você apagar a luz, se você entrar debaixo de uma cama, se você ir no mais profundo mar, ali na negritude ali do mar, da escuridão, não adianta. O Senhor, os olhos do Senhor é luz. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Então não tem para onde se esconder. E isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso saber que o Senhor, Ele não vê escuridão. Porque muitas vezes há escuridão nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos diante das trevas. Quando nós ainda não conseguimos contemplar essa grandeza de Deus aqui, que o Senhor tudo vê, que o Senhor está ao nosso redor, muitas vezes nós contemplamos as trevas. Muitas vezes estamos passando pela escuridão. Mas quando nós temos essa consciência de que os olhos de Deus é luz, que não há trevas para Ele, isso traz paz ao nosso coração. Pelo menos para mim traz. Houve uma época que eu tinha muito medo do escuro.
Eu era muito medrosa, eu não conseguiria, se a luz estivesse apagada ali, eu não conseguiria ir ali. Eu não dormiria com a luz totalmente apagada. Teve uma época que eu tinha um medo, um terror da escuridão. Mas eu sabia que era porque eu não conhecia esse Deus. Nesta época eu não sabia que Deus estava em todos os lugares, que Deus me contemplava em todos os lugares, e muito menos que não tinha escuridão para Deus. O dia que eu tive consciência, que eu conheci a Deus, que eu tive consciência de que para Deus a luz e as trevas é a mesma coisa, eu perdi totalmente o medo do escuro. E isso me trouxe uma alegria muito grande, porque depois disso eu comecei a ir no escuro, eu comecei a apagar a luz para poder orar ao Senhor, porque eu não tinha coragem de orar com a luz apagada. Eu morria de medo, de repente as trevas iam, né? Então eu tinha muito medo. Depois que eu tive essa consciência de que os olhos do Senhor é luz, eu perdi esse medo, mas foi de uma forma tão incrível que hoje eu moro num lugar assim que à noite, se não tiver estrela, é um breu total. E hoje, todas as vezes que eu saio daquela escuridão para contemplar a Deus, para falar com Ele, isso sempre vem à minha consciência. Às vezes eu falo assim, Senhor, como é maravilhoso te conhecer. Porque outrora eu jamais estaria na escuridão como essa. Eu temia. Mas depois eu fui ver também que o meu temor era das trevas. E das trevas mesmo ocultas. Não era da espessidão dali, do escuridão. Era do diabo mesmo. Porque é ele que traz esse temor nos nossos corações. É ele que é trevas, é ele que põe esse medo nas nossas vidas. E quando nós estamos passando por uma escuridão de problemas, de aflições, de angústia na nossa alma, o diabo ele vem. Ele vem com a escuridão dele, ele tenta de todas as formas te deixar com o coração ainda mais escuro. Então ele vem com as densas trevas dele. Mas aí vem o Senhor com a luz dele e dissipa todas essas trevas. Então o Senhor ele faz da escuridão a luz. Então o Senhor ele pode transformar as trevas que estão em nossas vidas muitas vezes. A angústia da nossa alma, que muitas vezes são negras, o Senhor pode transformar em luz, porque Ele é a luz. Então não há trevas diante do nosso Deus. Quando você estiver passando por algo assim, cadê as crianças? Não estão aqui? Né? Geralmente as crianças têm medo do escuro. Vocês que são pais, eu sei que aqui muitos fazem isso. Tem alguma criança aqui? Você tem medo do escuro? Eu tenho. Você tem? Olha, eu tenho... Aí eu perguntei agora, eu tenho que ouvir. Eu não tenho totalmente medo do escuro, eu só tenho medo do escuro quando eu tô sozinho em casa. Então, você ouviu aqui? Você ouviu ou você estava conversando aí? Não, eu estava ouvindo. Então não há, você não precisa ter o medo do escuro, mesmo quando você estiver sozinho. Você acha que está sozinho, mas Deus está junto com você. E você sabia que você nunca está sozinho, mesmo que você se sinta assim, Deus falou que Ele coloca anjos ao nosso redor, nos guarda o tempo todo. Então, apesar dos anjos estar ao nosso redor, Deus é a luz. Então, toda vez que você tiver com medo do escuro, você lembre desse versículo aqui, ó. Beleza. Que não há escuridão diante de Deus. A luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Então não tem por que nós temos medo do escuro, né? Eu digo aqui para os adultos, quando nós estivermos sentindo isso dentro do nosso ser, porque muitas vezes passamos por isso. E o diabo, ele é a escuridão. O diabo é que não sabe o que é a luz. Deus olha por escuridão e vê tudo luz, né? Esses dias eu estava subindo com a minha mãe na rua ali, foi ontem mesmo, subi na rua com a minha mãe, e sempre tem o pôr do sol, assim, o sol bem assim vermelho, assim, que ele tá pondo, que todas as vezes que eu passava ali, tanto eu como ela, sempre lembrava que o Alexandre falava, contemplava aquela lindeza daquela lua ali vermelha. Aí na hora que ela falou pra mim, olha, você lembra? Aí eu falei assim, mãe. Aí ela falou assim, será que ele tá vendo lá de cima? É só. Eu falei, mãe, ele não tá vendo o sol dessa forma aí, porque ele só tá vendo luz, porque agora ele está diante da luz. E lá ele não vai conseguir ver essa escuridão e para ver o sol do jeito que ela está ali entrando. Então ele está na luz, porque ali é só claridade. A Bíblia diz que lá no céu, o resplendor do Senhor, o rosto dele iluminará todo o céu. Por isso que ele é luz. Então tenha essa consciência aqui nessa terra, mesmo quando você estiver passando por uma escuridão, que o Senhor ele contempla a sua vida e que ele vai trazer essa luz dentro do seu interior. E isso será dissipado, porque quantas vezes isso já aconteceu? Amém? Então é maravilhoso quando nós vemos Davi
explanando tudo isso, o Espírito Santo trazendo tudo isso ao coração de Davi. E ele continua aqui: nem ainda as trevas me esconderam de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus, ele é maravilhoso. Aí no capítulo 13, capítulo 14, ele disse assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que maravilhoso! Depois de Davi ver ali o poder de Deus, de conhecer todas as coisas, de estar em todos os lugares, de contemplar toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso interior. Depois dele começar a ver tudo isso, ele começar a ver que ele não teria para onde se esconder, que ele não tinha para onde ir diante desse Deus. Ele começou agora a ver também como Deus é maravilhoso, como que Deus poderia ser tão terrivelmente grandioso a ponto de entristecer ele dentro do ventre da mãe dele. Ele começou a ver ali, ver o Senhor, que o Senhor o formou dentro do ventre da mãe dele. Que Deus sabia ali no dia que ele foi concebido, que todos os ossos, todos os órgãos dele estavam sendo ali formados dentro da mãe dele. Ele começou a ver o poder de Deus na criação. Ele começou a ver que Deus não somente era um Deus que tudo via, um Deus onisciente, que estava ali vendo, contemplando todas as coisas, mas ele também era um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que poderia formar alguém dentro do ventre da sua mãe. E ele começou a contemplar ali a grandeza de Deus, imaginando como que Deus estava formando ele ali dentro do ventre, o Espírito Santo mostrando para ele esse poder terrível de Deus, de estar ali construindo algo. Muitos cientistas aí têm tentado de várias maneiras achar uma explicação de como nós somos formados dentro do ventre da nossa mãe. Eles acham muitas explicações, mas não existe explicação. Isso é uma coisa maravilhosa que só Deus pode fazer. Isso é um milagre. A concepção no ventre de uma mulher, da mãe, é um milagre. O cientista, e com todas as suas sabedorias, que muitas vezes é loucura para Deus, ele pode tentar de todas as maneiras querer entender a concepção. Então, eles acham, tem alguns que até têm algumas ideias aí de como foi, mas nós sabemos que não tem como. É só um milagre de Deus. Porque como que um rim, como que os nossos órgãos podem ser formados dentro da nossa mãe ali, num corpo ali minúsculo? É só um milagre de Deus. E Davi foi contemplando toda essa grandeza de Deus, ele sendo formado ali dentro do ventre da mãe dele. E ele louvando e engrandecendo o nome do Senhor, vendo o quanto Deus é poderoso. Isso aqui também nos arremete também a essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, das pessoas, né? Essa onda tão grande que está aí nesses movimentos feministas, das mulheradas aí acharem que são donas dos seus próprios corpos e cometerem abortos. Quantas até igrejas nós sabemos aí que são a favor do aborto, porque acham que é algo insignificante, não é vida, então você pode tirar. E aqui nós vemos o quanto essas pessoas estão perdidas diante de Deus, cometendo essas coisas, essas atrocidades. E quantas pessoas até dentro das igrejas fazem isso. Quantas mulheres com medo de não ser bem vistas, de ser mal vistas, né, ao seu redor, ou até mesmo constrangidas, né, por causa dos seus atos, fazem esse tipo de coisas. Comete esse tipo de atrocidades, tirando uma vida. Mas aqui é bem claro de que nós somos formados dentro do ventre da nossa mãe, que nós temos essa vida, e isso é algo que só pode ter vindo do próprio Deus, só pode ser por causa do poder maravilhoso de Deus. Então, isso é um milagre. A nossa existência é um milagre. Deus nos criou para a glória dele. Eu fiquei maravilhada ontem no encontro das mulheres, quando a irmã falou lá que ficou diante de Deus perguntando: Senhor, para que foi que eu fui formado? Para que eu vim existir? Por que eu existo?
Senhor, por que eu estou aqui? Para que eu sirvo para ti? Para que eu sirvo, Senhor? Para que eu existo? E ela viu Deus falando no coração dela plenamente. Isso aí já aconteceu em outras, comigo também. Deus falou assim, ela, por que, Senhor? Por que eu existo? Para que eu fui criada, Senhor? E aqui nós vemos que o Senhor nos criou e Deus falou no coração dela, eu te criei para a minha glória. O Senhor nos criou de uma maneira tão espetacular, tão maravilhosa, tão assim que nós não temos nem palavras para dizer. Davi usou algumas palavras aqui porque ele não sabia também como explicar isso de Deus. Foi de um modo terrível e tão maravilhoso. Ele foi formado, ele não sabia também dizer nem palavras. E o Senhor fez tudo isso, nos criou desta maneira, nos formou por causa de um propósito que Ele tinha. Para que nós viéssemos a viver, para que nós viéssemos a existir para a glória dEle. Então, quando nós olhamos e sabemos que Deus nos vê, que Deus tudo nos sonda, que Deus nos conhece, para nos ajudar, para nos levantar, para nos restaurar, porque Ele fazendo isso, Ele vai cuidar das nossas vidas. E quando nós olhamos que não tem para onde nós fugirmos da face dEle, porque Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E quando nós olhamos e vindo de qual maneira poderosa Ele criaste, porque qual que é a maior criação de Deus? Nós sabemos que Deus criou o universo, que Deus criou a natureza tremenda, linda e maravilhosa que nós contemplamos. Nós sabemos que Deus criou todos os animais, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito. Nós sabemos que Deus criou a natureza, cada coisa para o seu propósito. Muitas vezes nós achamos até que o sol nasce de manhã, vai no outro, chega à noite, ele se esconde. E às vezes nós achamos que isso aí até é uma rotina, não é? Às vezes muitas pessoas olham isso, nossa, é uma rotina, o sol levanta de manhã, chega à noite, ele se põe, no outro dia levanta de manhã. Mas para Deus isso não é uma rotina. Deus fez tudo isso para nós. Tudo isso foi propósito de Deus, de todos os dias o sol nascer, se pôr, para cuidar de nós. Tudo que Deus criaste foi para o nosso propósito, para o nosso bem aqui nessa terra. Até a natureza, tudo que Deus criou foi para nós. Mas a maior criação, a maior formosura que Deus criou foi as nossas vidas. E por isso Ele quer cuidar de nós. Por isso que Ele quer que nós tenhamos a consciência de que Ele é onisciente, de que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. Ele quer que nós tenhamos essa consciência para que nós possamos viver bem, para que nós venhamos cumprir o propósito que nós temos nessa terra, que é de servi-lo, de adorá-lo, engrandecê-lo, cumprir aquilo que Ele tem para nossas vidas aqui. E o maior propósito que Ele tem para nossas vidas é que nós o glorifiquemos, é que nós vivemos para a glória dEle. Então, não percamos nada que o Senhor nos proporcione, não percamos nada de que o Senhor coloque no nosso caminho para o nosso bem, para nos fortalecer. Não perca nada. Nós estamos vivendo num período ainda terrível ainda, dessa pandemia, onde muitas pessoas estão com medos, muitas pessoas ainda estão presas dentro de sua casa, mesmo que ainda estejam afrouxando, dando uma certa liberdade para nós. Mas eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que depois que passou tudo isso, continuam dentro dos seus lares enfunados, porque as pessoas não têm mais coragem de sair, as pessoas não têm mais coragem de estar em comunhão. As pessoas, depois que passou tudo isso, a gente pensava que quando acabassem, iriam voltar ao normal. Não, tem muitas pessoas hoje em dia que estão na escuridão dentro dos seus próprios lares, porque eles estão com medo, têm medo de sair. E o Senhor disse em sua palavra que quem ama lança fora todo medo. Nós não devemos ter medo quando de estarmos junto com alguém, para estar ajudando alguém. Tem pessoas, amados, que estão dentro até falei ontem no culto das mulheres, que estão dentro de cavernas. Agora a psicologia já estão falando, já mudou agora uma síndrome da caverna, porque depois de tudo isso ter passado, as pessoas agora estão presas dentro das suas casas com medo. Não tem mais coragem de sair, não tem mais coragem de viver. Tem muitos procurado a morte, porque não consegue enxergar que Deus está em todos os lugares, que Deus está cuidando das nossas vidas e que o Senhor ainda está nos dando vida. Que nós estamos aqui ainda porque o Senhor tem propósito em nossas vidas. E o maior dos propósitos é que nós vivamos essa vida maravilhosa que Ele nos deu.
Que nós venhamos a estar ajudando outras pessoas. Que nós venhamos a estar fazendo essas palavras aqui para valer dentro do nosso ser, para que nós venhamos a estar de pé, consciente desse poderio de Deus, para que nós venhamos a sair e ajudar as outras pessoas que estão presas em suas cavernas. Então não perca as oportunidades que o Senhor te der de você estar fortificando umas às outras, uns aos outros, porque o Senhor vai continuar usando nossas vidas. Nós não podemos ficar parados. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós temos que estar fazendo a obra do Senhor. Nós temos que estar diante, dando lugar para que o Senhor nos use, para levar o Evangelho, a palavra às outras pessoas. Porque se nós também entrarmos nessa síndrome aí, que muitos estão sofrendo e muito, nós não vamos estar de pé diante de Deus para continuar fazendo aquilo pelo qual Ele nos chamou para fazer. Então, saia das cavernas, se você ainda estiver, saia da sua caverna. Porque Deus está te vendo. Porque Deus está contemplando o seu coração. Deus está contemplando lá no mais íntimo do seu ser. Muitas pessoas estavam lendo que sondar é tipo nessas mineradoras onde as pessoas cavam no mais profundo. Também pode ser dito para isso, uma sonda. Eles olham no mais profundo ali para ver se eles encontram algum ouro, se eles encontram alguma coisa valiosa lá no fundo. E isso é maravilhoso porque o Davi pede para que o Senhor venha sondar ele exatamente por causa disso. Porque por mais que ele não conhecia o seu coração e ele pediu a Deus para que sondasse, ele sabia que Deus ia lá no mais profundo, algo que ele não conhecia, que ele não sabia. Deus ia lá e Deus ia encontrar coisas boas ainda ali na vida dele. Para que ele pudesse levantar e que ele pudesse servir a Deus, para que ele pudesse contemplar a grandeza de Deus e ele pudesse estar ali fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, tenha isso em sua consciência, desse poder tão grande que Deus deu. E você vê que Davi escolheu a nossa criação para mostrar o Espírito Santo, na verdade, né? Mostrou ali a nossa criação para que nós soubéssemos que nós é a obra-prima maior das criações de Deus, que Ele usou o poder dele maravilhoso para nos criar. Porque nós fomos criados para Ele, para a glória dele. E o Senhor, Ele quer que nós saibamos disso e prevalecemos até o fim, para que nós venhamos naquele dia desfrutar dessa grandeza dele toda poderosa. Amém? Amém. E ele disse também aqui, né, capítulo 17: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Davi agora ali, ele olha para os pensamentos de Deus. Ele fica tentando compreender a grandeza dos pensamentos de Deus, que não tem como. Nós sabemos que não tem como nós imaginarmos. O pensamento de Deus é muito finito, é grande, não tem como. E Davi tenta de alguma maneira, Senhor, né? Como seria, como eu queria, né? Conhecer os teus pensamentos. Os teus pensamentos é muito grande, está muito além do que eu possa imaginar. É como se eu contasse a areia do mar, ainda não seria a sua grandeza, maravilhosamente os teus pensamentos. E o que a Bíblia diz sobre os pensamentos? Que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Que nós devemos viver em paz. Porque esse Deus tão poderoso, que tem pensamentos infinitos que nós não conseguimos nem compreender. Nessa grandeza dos seus pensamentos, Ele pensa em nós. E Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele quer que nós venhamos a viver em paz, tendo a consciência de que Ele está ao nosso redor, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E é maravilhoso que Davi fala, mesmo que eu não consiga, Senhor, contemplar aí seus pensamentos, que eles são infinitamente além da minha imaginação, mesmo que ele seja maior do que tudo, e eu sei que eu acordo e o Senhor está comigo. Porque o Senhor, Ele pensa em nós o tempo todo. Amém, amados? E aí, depois de tudo isso, que Davi contempla, que ele descreve essa grandeza poderosa de Deus, que ele vê quão Deus é tremendo, ele entra numa fase aqui que nós devemos também fazer a mesma coisa. Davi diz assim,
Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço com ódio completo eu tenho sobre os meus inimigos. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. O que Davi está falando, né? Davi contempla a grandeza de Deus. Cadê meu papelzinho? Eu guardei aqui, né? Deixa eu ver o que foi que eu escrevi aqui. Escrevi qualquer coisa. Deixa pra lá. Aí eu falei, nossa, né? Eu não compreendi no primeiro momento, eu não compreendi. Eu falei, nossa, Davi contempla ali, né? Vê todo o poder de Deus. Fala, Senhor, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor me vê por dentro, por fora. O Senhor contempla o mais íntimo do meu ser. Depois Davi fala assim, não tem aonde eu me esconder diante de ti. Que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar. Onde eu posso, onde eu esconderei da tua face, não tem como. Depois Davi vem e começa a descrever o poder maravilhoso de como que Deus é tremendo. De como que Deus, ele é... Eu não consigo, não acho palavra. Alguém tem mais alguma palavra para descrever esse Deus poderoso, maravilhoso? Porque eu só consigo falar com Davi. O Senhor é terrivelmente maravilhoso, né? Eu não consigo achar outras palavras para descrever, porque não existe, né? O poder de Deus é tão maravilhoso. Deus é um ser assim, incrível. E aí Davi vem, entra e começa a falar isso aqui. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Eu tenho, Senhor, ódio daqueles que te aborrecem. Sabe por que Davi disse isso? Porque Davi não conseguia entender. Porque como pessoas, né? Ele estava vendo ali no contexto da vida dele ali, como que pessoas que sabiam, né? Pessoas que conheciam o poder de Deus, que como pessoas diante de um Deus tão poderoso que tudo podia, um Deus tão maravilhoso que nos fez dentro do ventre da nossa mãe, um Deus que está ao nosso redor de todos os lados, está dentro de nós, está por fora de nós, que como que as pessoas podiam ter um tipo de sentimento desse contra Deus, sabendo de um Deus tão poderoso desse? Essas pessoas não mereciam estar diante da face de Deus, de um Deus tão poderoso, que mesmo Deus sendo tudo isso, as pessoas ainda vinham querendo fazer o mal contra o seu próximo, as pessoas ainda queriam estar ali no meio ali zombando de Deus, as pessoas ainda continuariam ainda sentando nas rodas dos escarnecedores. Nos dias de hoje nós podemos dizer assim, que como que nós podemos tolerar que as pessoas às vezes fazem tanto mal contra Deus, sabendo do poder de Deus, sabendo da grandeza de Deus, sabendo que Deus está nos vendo em todos os lugares, que Deus está contemplando a face de todos, que Deus está ali contemplando, criando todo esse universo, criou todas as coisas, criou nossas vidas, um Deus tão poderoso, e as pessoas ainda têm coragem ainda de zombar de Deus, ainda têm coragem de fazer o mal contra o próximo que Deus criou, as pessoas ainda têm coragem de brincar com Deus. Era nesse sentido que Davi estava dizendo. Ele estava dizendo que ele não acreditava que como as pessoas poderiam ainda agir da maneira que eles estavam agindo diante de um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, um Deus que tudo fazia por eles. E essas pessoas tinham coragem de agir dessa maneira. Então o que ele odiava mesmo? Ele odiava as pessoas que odiavam a Deus. Ele se aborrecia com as pessoas que aborreciam a Deus. E a palavra de Deus ela é bem clara, Tiago é bem claro isso. Aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago disse bem claro nisso. Não disse? Então, Davi estava querendo dizer nesse sentido. Como que nós podemos muitas vezes estar sentado numa roda de pessoas que estão ali zombando de Deus, falando mal de Deus, fazendo piadinha, muitas vezes até rimos, né, de piadinhas, de coisas. Como que nós podemos ser conivente com as coisas dessas, ser tolerantes? É que hoje, amada, a igreja tá vivendo assim numa fase de apostasia tão grande, né, assim no pecado, que as igrejas hoje toleram tudo. Não, as pessoas ali, tudo bem, vamos aceitar, não podemos falar mal, nós não podemos sair do meio deles, não, entendeu? Porque nós somos cristãos. Nós não podemos, eles estão ali sentados, eles estão ali falando mal de Deus, estão ali zombando de Deus, tudo bem, eu fico quieto aqui no meu canto. Mas Davi não pensava desse jeito. Davi dizia que ele não ia estar no meio dessas pessoas que zombavam, que riam, que faziam mal contra o seu próximo ali pela criação de Deus, que ele não ia estar no meio deles, que ele não ia aceitar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha só, você já pensou? Se eu soubesse que
Se estivesse no meio de algumas pessoas que estivessem ali ridicularizando a minha família, estivesse ali ridicularizando as minhas filhas, por exemplo. Uma pessoa que estivesse falando mal do meu marido, estivesse ali zombando, e eu soubesse que as minhas filhas estavam ali no meio daquelas pessoas que estavam, que as minhas filhas estavam ali no meio daquelas pessoas que estavam zombando de mim. Que meu marido estivesse ali no meio de pessoas que estavam me ridicularizando, falando mal de mim, e eu soubesse que as minhas filhas, eu estava ouvindo tudo isso e continuaria ali do lado deles. Você acha que eu ia aceitar um negócio desse, que eu iria ficar feliz? Eu iria ficar contente sabendo que as minhas filhas estão ali no meio de pessoas que estão falando mal de mim, que estão me desprezando, que estão caçoando de mim. Eu iria ficar feliz com isso? Eu jamais iria aceitar uma coisa dessa. O que eu iria querer era que as minhas filhas só saíssem do meio daquelas pessoas. E é isso que Davi estava querendo dizer, que ele não ficaria no meio daquelas pessoas, que ele odiava aquelas pessoas que estavam falando mal, que estavam zombando desse Deus tão poderoso, desse Deus tão grandioso. Eu sei que muitas vezes nós trabalhamos em locais, nós estudamos em locais de pessoas que não conhecem a Deus, que são ímpias, que muitas vezes estão ali falando mal, rindo. É diferente de você estar no meio deles, que era que esse povo conhecia o poder de Deus. Esse povo sabia, porque esse povo conhecia o Deus de Davi. Esse povo sabia como que era poderoso o Deus de Davi. E ele sabia tudo que Deus já tinha feito na vida de Davi, e eles continuavam agindo dessa maneira. Então Davi não aceitava esse tipo de coisa. Davi não aceitava que esses ímpios se ridicularizassem, zombassem e fizessem mal com as coisas, com a criação de Deus. Davi não aceitava isso. E nós também não. Nós não devemos ficar no meio de amigos que diz que somos nossos amigos e que não querem saber de Deus de uma tal maneira que ridiculariza Deus, que zomba de Deus com as suas atitudes, com os seus pecados, muitas vezes pecados descancarados. Nós não podemos ser coniventes com essas coisas. Nós não podemos tolerar isso. E nós sabemos que hoje, infelizmente, por causa da apostasia de tudo isso, as igrejas têm tolerado tudo. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos santificar o nome de Deus. Nós devemos honrar o nome do Senhor. Nós devemos louvar o nome do Senhor. Nós devemos engrandecer o nome do Senhor em todos os lugares onde nós estivermos. Nós não podemos aceitar que as pessoas zombem do nome do Senhor. E muitas pessoas fazem isso com as suas atitudes e muitas vezes nós somos coniventes. E nós não podemos dessa maneira. Então é isso que Davi está querendo dizer. Não é que Davi, nossa, esse cara é intolerante, esse cara falando algo desse. Era o sentimento que Davi estava tendo de tristeza de saber que as pessoas ali estavam agindo dessa maneira contra o Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus grandioso que ele estava ali descrevendo e que estava mostrando a eles. Então Davi não aceitava e nós também não devemos aceitar. Nós não devemos estar em rodas de escarnecedores de forma alguma. Deus diz que o amor do mundo, que o amor ao mundo é inimizade contra ele. Em Tiago está escrito isso. Nós temos que ter as palavras do Senhor dentro dos nossos corações. Não precisamos ficar com medo. Não podemos. É lógico que nós sabemos a maneira de como agir diante da circunstância, mas que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Nós temos que fazer valer a palavra de Deus em nossos corações. Amém? E tem muitas pessoas que gostam de estar. Pessoas que eu estou falando, pessoas que conhecem esse Deus todo-poderoso, esse Deus todo-glorioso. Tem pessoas que gostam de estar nesses locais, gostam de estar no meio dessas pessoas. E o Senhor diz que nós não devemos aceitar isso. Amém, amados? Amém. E aí, eu falei que era só uma reflexãozinha. Não sei nem quanto tempo passou. E aí Davi entra nessa outra parte que é um complemento do começo, né? Que ele diz, Senhor, tu me sondastes, me conheces. E no capítulo 23, 24, Davi, ele faz ali, continua com uma oração. Ele encerra com uma oração, né? Ele começa ali pedindo para Deus sondar o coração dele. Ele encerra fazendo uma oração a Deus, um pedido para Deus, complementando. E ele diz, Senhor, né? Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu terminei de ler
de a gente estar analisando esse texto e cheguei nessa parte. Deu uma certa estremecida, né? Porque complementando tudo aquilo que já foi dito, que ele vinha vindo dizendo, nós temos que ter muita coragem para nós fazermos uma oração dessa diante de Deus. Nós temos que conhecer todo o contexto aqui, que nós já falamos do Senhor, para podermos fazer uma oração dessa. Porque quando nós pedimos ao Senhor, sonda-me, e depois quando nós pedimos para o Senhor, prova-me, foi na parte onde eu entrei que eu falei que eu fui provado, muito provado. Quando nós pedimos, prova-me, Senhor, nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Nós temos que ter consciência desse Deus Todo-Poderoso para nós fazermos esse pedido para Ele. Prova-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E como eu disse, o Senhor, ele vai sondar, ele vai ver se há em mim algum caminho mau. Ele vai lá no mais extremo da nossa alma. E por que eu digo que nós temos que ser corajosos para fazer um pedido desse? Prova-me, Senhor, e vai ver se há em mim algum caminho mau. Eu sei que Davi estava fazendo esse pedido aqui porque ele queria estar aprovado diante de Deus, porque ele queria estar perfeito diante de Deus. Mas quando nós fazemos esse pedido, o Senhor, ele vem e nos prova. Ele nos prova. E nós não sabemos como vai ser a prova do Senhor. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que saber o que pedimos. E muitas vezes a prova do Senhor vem em circunstâncias de nossas vidas que nós jamais imaginávamos. Eu digo que o Senhor, ele me provou por quê? Porque eu vinha fazendo esse pedido para Deus há muito tempo. Eu fui provada. Eu vinha há muito tempo pedindo, Senhor, prova-me. A gente não sabe o que a gente pede para Deus, né? Quantas vezes eu sentei naquela roda, falei, Senhor, prova-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, faz o que está em seu coração, Senhor, na minha vida, usa-me, Senhor. Vivia pedindo isso para o Senhor. E outras, nas últimas vezes, eu pedi, prova-me, Senhor, vê, Senhor, por que o Senhor não está me usando? Por que o Senhor está me usando? Eu estou te clamando, eu estou te pedindo para o Senhor me usar. Usa-me, Senhor. Ô Pai, prova-me. Vê se há algum caminho mau então em mim, Pai. Porque eu quero andar em teus caminhos. Eu quero fazer a tua vontade. Então prova. E o Senhor, ele vem e prova. E muitas vezes as provas que o Senhor vem é uma enfermidade. É algo, uma provação grande dentro da nossa família. É uma morte. E eu sei que o Senhor me provou. Eu, depois de tudo que aconteceu comigo e eu caí dentro disso aqui, eu falei, Senhor, o Senhor conhecia meu caminho. O Senhor conhecia o meu coração. Mas o Senhor trouxe a maior das provas na minha vida. O Senhor me provou com a morte. Porque quando eu pedia, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa. Eu preciso que o Senhor me usa. Eu não sabia que o Senhor, ele ia me provar, trazendo a morte sobre a minha vida. E eu chorei muito, porque foi depois dessa prova que o Senhor veio dentro da minha vida e falou, agora eu vou te usar. Você não queria que eu te usasse, não pediu para mim te provar? Eu sei, amados. Eu sei que tudo o Senhor conhece. Como o Davi falou ali, eu conheço. Todos os seus pensamentos não tem como a gente conter. O Senhor, ele é onisciente, ele conhece tudo. Eu não estou dizendo que a morte em si, Deus usou. Deus precisou tirar a vida para poder me provar. Porque Deus sabia de todas as circunstâncias. Deus sabia. Deus sabe. Quando Davi disse ali também. Ele foi aqui, deixa eu olhar aqui. Acho que eu passei por ele. Todos os dias, que o Senhor fala aqui, que todos os dias lhe foi contado, né? Que todos os nossos dias são contados diante de Deus.
quando nem ainda um deles haviam ainda. Vocês estão me ouvindo? Entendeu? Deus sabia de todos os dias, Deus sabe de todos os dias, Ele sabe quanto tempo nós vamos viver. Ele sabe se eu vou viver mais um dia, mais 2 dias, 3 dias. Deus já sabia quantos dias o meu esposo iria viver. Mas o Senhor usou isso para provar o meu coração e para ver aonde realmente eu estava, firmada. Porque, para mim, como eu falei várias vezes, para mim a retirada de Deus do meu esposo, da minha vida, foi como se Ele tivesse tirado um escape, né? Tivesse tirado de mim ali um especo da minha vida. E eu me vi numa situação dessa. E eu me vi também diante de todas essas circunstâncias. O Senhor provando. Chegou o dia do meu esposo, o Senhor falou, então vou usar isso agora para que você seja aprovada. Eu quero ver agora o que você vai fazer, se você vai ser aprovada. E eu me coloquei diante de Deus para me fazer a vontade dEle. Vocês pensam que é fácil para mim estar aqui? Você pensa que foi fácil para mim estar mês passado, também levando a palavra? Eu sei que ainda tem muito ainda para Deus fazer na minha vida. Mas eu pedi. Falei, Senhor, usa-me, prova-me e vê se ainda há alguma coisa que está ainda me impedindo de fazer a tua obra. Se ainda está alguma coisa me impedindo de prosseguir, fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, de que eu almejo, de que eu quero. Porque eu sempre falei, Senhor, por mais que eu vivi essa vida toda diante do meu esposo, do lado do meu esposo, servindo a Deus, buscando a Deus, eu sempre sentia que faltava algo dentro de mim. Eu sempre sentia algo faltando de mim. E as últimas conversas que eu tive com meu esposo, pouco antes de tudo isso acontecer, que eu falei isso para ele. Eu falei, estou me sentindo vazia. Eu estou me sentindo faltando algo dentro de mim. Parece que eu não estou fazendo nada. Parece que eu não tenho nada. Eu não quero chegar do céu. Não quero chegar no céu com as mãos vazias. E ele falou, Mi, para com isso. Você tem servido a Deus. Tudo que eu fiz até hoje foi porque você estava do meu lado. Você não tem que se sentir assim. E eu falei, não, mas mesmo assim, eu sabendo de tudo isso, eu sinto isso dentro de mim, eu estou sentindo um vazio. Eu quero ser usada por Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu não me sinto. E ele, para com isso, não seja dessa maneira, não age dessa maneira, porque você tem feito tudo, todas as almas que eu ganhei, você ganhou. Ele sempre vinha assim, falando essas coisas pra mim, e eu, tudo bem, mas não é assim que eu me sinto. Aí ele olhou pra mim e falou, o que é que você quer fazer, Mi? Que você, como tem Deus aqui, que eu não preciso provar nada pra ninguém, o que é que você quer fazer? Eu olhei pra ele e comecei a chorar. Ele falou, começa a fazer já. Não espera eu morrer, não. Ele falou, não espera eu morrer, não espera eu partir. Começa já a fazer. E eu chorei, mas eu nem imaginava nada. Deus já estava falando comigo. Deus estava me mandando fazer que não esperasse. Não esperasse a retirada dele para me fazer alguma coisa. Mas eu ainda continuei ali, não sabia do que viria pela frente. Mas quando eu estava sentada ali naquela rede, chorando, falando, Senhor, e agora? Toda vez que eu queria, levava alguma coisa, que alguém pedia para me levar alguma coisa da tua palavra, eu tinha ele lá, Senhor, porque eu chegava e perguntava assim, olha, fala alguma coisa aí para mim, porque eu já sabia que Deus ia falar comigo. Eu preparava muitas vezes alguma coisa lá, sobre às vezes muitos temas, às vezes ele me pedia alguma coisa, e ele preparava, depois eu falava, Senhor, confirma se é isso mesmo que é isso mesmo que o Senhor quer. Aí eu ia lá, fala pra mim. Eu era assim, eu era muito dependente. E aí no dia, primeira vez que eu tive que preparar o culto da semana retrasada, que eu sentei naquela rede, eu falei assim, agora, Senhor, pra quem que eu vou perguntar? Agora eu só tenho o Senhor para perguntar. Eu não tenho as coisas tão fáceis assim na minha mão agora. E aí veio tudo isso no meu coração. Você não queria que eu te usasse? Agora eu vou te usar. Agora você vai ter que vir buscar em mim. Agora você vai ter que perguntar para mim. Agora você vai ter que me ouvir de mim. Agora você depende só de mim. Eu chorei muito, eu chorei, Senhor, eu te pedi tudo isso. Mas eu não imaginava como que o Senhor iria fazer isso na minha vida. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, o Senhor me provou. Então nós temos que estar
com os nossos corações bem cientes diante do nosso Deus. De que quando nós pedimos, Senhor, prova-me. Porque nós temos que fazer isso. Eu não estou falando essas coisas aqui para que você fique com medo de pedir Deus para te provar, não. Não tenha medo de pedir Deus para te provar, sabe por quê? Porque se você quiser seguir os caminhos eternos, se você quiser morar com Deus no céu, como aqui, e ver se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, se você quiser seguir os caminhos eternos e morar no céu, Deus precisa te provar. Então não estou falando dessas coisas aqui para você ficar com medo de pedir Deus para te provar e de repente acontecer algo como aconteceu comigo. Você tem que ter coragem, peça ao Senhor, estejam preparados. Se você estiver baseado aqui dentro de todo esse contexto aqui do Salmo 139, quando você pedir, porque eu já conhecia o Salmo 139, mas eu não conhecia tanto como agora. Agora, quando eu pedir para o Senhor de novo, prova-me, Senhor, porque eu quero ser provada em tudo. Eu quero ser provada em todos os sentidos da minha vida. Porque eu quero ser aprovado por esse Deus. Porque eu quero estar também lá onde o meu esposo está. Eu sei que hoje ele contempla Deus face a face. Hoje ele contempla o resplendor da glória de Deus, que era o que ele mais almejava. Você pensa que ele nunca fez essa oração? Ele já fez isso assim, falando comigo. E Deus provou a ele todo o caminhar dele. Porque ele passou por situações terríveis. Porque Deus provou ele a vida inteira. Quando eu olho para a vida dele, para trás e vejo tudo que ele foi provado. E eu sei porque eu estava do lado dele. Muitas vezes ele foi provado. E ele pensou até em desistir. Mas eu estava do lado dele e Deus me usava. Não! Quando nós estamos diante desse nosso Deus, fazendo a vontade dele e pedindo ele para nos provar e vier alguma provação que nós achamos que nós não vamos suportar e até passe pela nossa cabeça em desistir, Deus vai chegar para você e vai falar, não, você é meu, você vai ser aprovado, continua. Você vai ser aprovado e você vai morar nas regiões celestiais, você vai chegar nesse caminho eterno aqui. Então eu sei que meu marido foi provado até o último dia da vida dele. E como eu disse nesses últimos dias, que nós conversamos aqui uma semana antes de ele ser acometido de tudo aquele. Você sabe qual foi as últimas conversas? Qual foi a última conversa que meu marido falou quando a gente estava voltando do hospital? Quando ele ficou sabendo que ele estava com 50% do pulmão comprometido, ele veio deitado naquele banco, ali daquela situação. E nós já tínhamos tido essa conversa. Que ele falou, o que é que você quer fazer? Faça, não espera partir não. Ele falou, Mi, quando eu sair dessa aqui, nós temos muitas coisas ainda para fazer. E eu digo, ele falou assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é visitar todos os irmãos. Ele falou assim, olha, nós vamos visitar todos os irmãos, porque nós estamos começando uma nova fase e nós temos que fortalecer todos eles. E aquilo lá, eu lembro que eu comecei a chorar ali no banco, porque ele estava deitado atrás, ele não estava conseguindo ficar sentado. E aí eu já estava preparando tudo, porque eu falei, ele vai melhorar e nós já vamos ter uma lista que nós vamos começar a fazer. Só que eu nem imaginava o que iria acontecer. Mas esse Deus aqui, todo poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de todas essas coisas que ia acontecer, ele já sabia de tudo que eu ia passar. Ele sabia que eu ia ouvir tudo isso. E quando ele partiu, e eu cheguei diante de Deus e falei, e agora, Senhor? Eu não sabia o que eu estava pedindo para o Senhor. E Deus colocou isso no meu coração. Você vai se levantar agora. Você vai levantar porque agora você não tem mais um especo. O Senhor usou essa palavra de especo. Qual que é a palavra mesmo? Não é especo. Escora, né? Para quem não sabe, especo, que eu tanto estou falando, é escoro. Né? Porque Deus usou minha filha no dia que eu estava muito mal, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, sem ele. Ela chegou e falou para mim, mãe, Deus, o homem, quando ele vê uma árvorezinha ali plantada, e aquela árvorezinha não cresce, aquela árvorezinha está murcha, está sem graça ali, mas ele está vendo que tem vida nela ainda, mas ele está vendo que ela não vai conseguir se levantar dali, não vai vingar se ele não ajudar. Aí ele vai, mãe,
pega um especo, pega uma madeira, ele pega uma madeira e coloca ali do lado daquela árvorezinha e amarra ela ali ao redor daquela madeira. E aí ele deixa ela crescer. Quando o dono daquela árvore vê, mãe, que ela já está forte, que ela já está frutificando, que ela já vai dar frutos, aí o que o dono daquela árvore faz, mãe? Ele vai lá e tira aquele pau, ele tira aquela madeira, desamarra e deixa ela, porque agora ela vai crescer. E eu estava passando por aquele momento ali, tão assim, na hora eu vi aquilo, eu falei, Rebeca, é de mim que Deus está falando. É de mim, porque o seu pai era um especo para mim. Aí eu usei essa palavra especo. E ela falou, o que é isso, especo? Eu falei, porque era assim que eu estava. Quando ele chegou na minha vida, era assim que eu estava. Eu estava uma árvorezinha ali, que era do Senhor. Mas eu estava mortinha, estava murcha, não tinha fruto algum. E aí Deus chegou e colocou ele na minha vida. E Deus me moldou todos esses anos. Eu servia ali, eu sabia da minha missão, que era estar ali do lado dele, ajudando ele em tudo. Eu fazia tudo para que ele estivesse livre para fazer a obra de Deus. Eu fazia tudo, eu poupava ele de tudo, de todos os problemas, de todas as coisas que muitas vezes eu ouvia, eu poupava ele porque eu queria que ele estivesse ali só se alimentando e buscando da palavra de Deus para servir o seu próximo. Eu passei todas essas 25 anos, porque agora daria 25 anos que a gente tinha de casado. Eu passei tudo isso servindo o meu esposo. Mas eu sentia lá no fundo do meu coração ainda esse vazio. Por mais que ele chegava e falava, Mi, não se sinta assim, a obra que eu faço é a que você faz, mas eu sentia. Só que eu não conseguia reagir, eu não reagia. Eu não me levantava, eu tinha esse vazio dentro de mim, mas não levantava, não agia, porque tudo que eu precisava estava ali. Mas esses últimos 3 anos eu vim orando dessa maneira, pedindo para Deus. Eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, eu quero tirar isso. E sabe quando isso aconteceu? Foi a primeira vez que eu participei do encontro de mulheres lá no Projeto Equilíbrio, que algumas irmãs já conhecem, que é um desejo do meu coração, de no nosso ministério ainda tem uma obra desta. O primeiro dia que eu fui lá, estive conversando com a pastora Rúbia, que é a líder do grupo lá desse trabalho, e estava conversando várias coisas, e ela não sabia de nada da minha vida, e ela falou assim, sabe pastora? Eu falei, pastora Rúbia, eu não sou pastora. Aí ela falou, tá bem, Grita. Sabe, Migrita, muitas vezes a gente tem um vazio no nosso coração, sabe por quê? É porque a gente ainda não está realizada com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E não sei o que nós estávamos conversando, e ela falou isso para mim. Muitas vezes tem um vazio dentro do nosso coração, eu senti muito isso na minha vida, eu senti um vazio muito grande no meu coração, eu fazia obras com meu marido, mas é porque eu não tinha colocado em prática aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Por isso que eu senti esse vazio. Mas a partir do momento que nós colocarmos em prática aquilo que Deus quer para a nossa vida, esse vazio vai ser suprido. E aí nós vamos ser a pessoa mais feliz do mundo. Nós vamos ser a pessoa mais alegre do mundo, porque nós vamos estar fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. E aquele dia eu saí dali. A partir daquele dia eu comecei a orar para Deus, com Deus assim. Senhor, então é isso? Então o que o Senhor tem para fazer na minha vida? Então faz, Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Porque eu estou sentindo isso de mim. O que é então que está dentro de mim, que está tão vazio? Se eu estou te servindo, te buscando, mas por que eu estou com esse vazio? Então, Senhor, é porque eu ainda não fiz aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então faz. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a orar. Senhor, faça, me usa, e tudo. E pedindo para o Senhor isso. E vim até esses dias pedindo ao Senhor. E quando tudo isso sobreveio sobre a minha vida, quando o Senhor veio no meu coração e me provou, aí eu fui reconhecer, eu fui ver que eu não sabia o que estava mais profundo no meu coração. Mas o Senhor precisou me provar para que eu viesse ser aprovada. Então eu falei, não, Senhor. Então, tudo está doído, tudo está sofrido, tudo está machucado ainda. Mas eu sempre disse que o Senhor é em primeiro lugar na minha vida. Que o Senhor é suficiente para mim. Eu sempre disse que o Senhor é suficiente para mim. Então agora chegou a hora de eu mostrar para o mundo que o Senhor é suficiente para mim. Então foi quando eu comecei a agir. Eu sei que tem muitas coisas ainda para mim fazer na minha vida. Eu sei que tem muitas coisas ainda para Deus aperfeiçoar na minha vida. E eu estou clamando para Ele todos os dias. Pode vir, Senhor. Prova, vai provando aí. O que ainda tem no meu coração, porque eu quero estar provada.
Porque o Senhor é bem claro. Sede santo como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E isso sempre esteve dentro do meu coração. Então eu tenho sempre colocado isso. Prova-me, Senhor. Prova-me mais do que o ouro. Vai lá então no mais profundo. Se o Senhor vem me provar no mais do profundo, porque o Senhor sabe que lá dentro ainda tem alguma coisa para reduzir em glória para ti. Então prova-me, porque eu quero estar perfeita diante de ti. Porque desde que eu conheci a Deus de verdade, de todo o meu coração, que desde que eu conheci a palavra de Deus, desde que eu conheci a Deus de verdade, que o meu maior anseio é ser perfeita como o nosso Deus é perfeito, porque eu sei que nós podemos ser. Então, essa palavra aqui, prova-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos. É porque o Senhor quer nos levar para a eternidade. O Senhor quer nos provar para que nós venhamos a ser perfeitos diante dEle, para que nós possamos encontrar com Ele naquele dia. Amém, amados? Amém. Então, faça isso valer em suas vidas. Leia depois novamente esse salmo, que o Senhor vai falar mais ainda, porque tinha muitas coisas que Deus falou comigo, mas acho que era só isso que Ele queria falar para vocês, para aqueles que estão me ouvindo. Então não tenha medo. Quando você pedir para Deus, prova-me, Senhor. Prova porque você pede isso, porque você ama a Deus. E você quer viver eternamente do lado dele. E você pode ter certeza que as provas virão. Mas esse Deus maravilhoso aqui, onipotente, onisciente, onipresente, Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar do nosso lado na hora dessas provas. E Ele vai trazer essas provas porque Ele sabe que você vai ser aprovado. Então esteja firme diante do Senhor e faça essa oração. Você que quer, né, ser aprovada por Deus. Você que quer e que sabe que ainda tem muitas coisas ainda para fazer diante deste mundo aí, que quer fazer ainda para Deus e ainda sente algo te prendendo como eu sentia. Então, essa é a minha oração hoje também. Vem, Senhor, sonda-me, prova-me e vê se ainda há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amados? Amém. Que assim seja nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, eu vou pedir para o irmão Gerson para poder estar ministrando a ceia para nós, né? E que você guarde essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele é maravilhoso. Amém, amados? Amém. Vai colocar a mesinha aqui? Eu não tenho mesinha para pôr aqui. Cadê, irmão? A mesinha ali, gente, ó. Deixa eu pôr ela aqui. Precisa, ele já olha e já Tem que ir. É. Ó. Aqui, Angelina. Ah, isso. Tá bom. Apresentar, né? E... Uma coisa com certeza eu sempre tenho, né, no meu coração, que todos que precisavam estar aqui estão, né? Porque Deus não faz nada por acaso, né? Deus não faz nada assim por fazer. Tudo que Deus faz é com certeza, né? Então, todos que precisavam ouvir a palavra, ou um que precisava ouvir a palavra, está aqui, né? E nisso nós devemos agradecer a Deus. E uma coisa que a irmã falou também, né? De quando tem uma câmera filmando a gente, que a gente fica assim meio... Então nós temos esse privilégio, né? Nós temos esse privilégio que nós temos um Deus que tem aquela frase, sorria, você está sendo filmado, né? Nós temos esse privilégio que nós somos guardados 24 horas por dia, que até enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando da gente, né? Este é o privilégio que nós temos, então não devemos ter medo, né? Devemos agradecer e ficar contente por isso, né? De Deus estar nos sondando, nos vigiando 24 horas por dia, amém? Vamos estar apresentando o suco de uva e o pão, né? Para que possamos estar participando da ceia. E uma coisa que está escrito na palavra de Deus, né? Coríntios 11, 28. A palavra diz assim que examine-se o homem, pois, a si mesmo, né? E depois participe, né? E muitas vezes passa batido na nossa vida, que muitas vezes nós vamos para a igreja no dia da ceia e não participamos porque achamos
que não somos dignos, né? Porque, na verdade, não é a nossa justiça que prevalece, sim a justiça de Deus na nossa vida. Porque se Ele fala para nós nos examinarmos e depois participarmos, é isso que nós temos que fazer, porque temos que obedecer toda a palavra de Deus. E o homem tem que se examinar a cada dia, a todo instante, amém? Senhor nosso Deus e Pai, te apresentamos, Senhor, esse suco de uva e este pão, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, bênçãos sobre eles, Senhor, que venha aplicar isso em nossas vidas, que nós venhamos estar aqui treinando, participando dessa ceia para aquele dia, quando o Senhor vier, nós estarmos preparados, já estarmos abertos, para não sermos pegos de surpresa, mas sim nós já estamos acostumados, esperando esse grande dia que o Senhor venha para estarmos sentados e participando com o Senhor naquele grande dia. É isso que todos nós almejamos e que devemos almejar, que devemos ter isso no nosso coração. Esperar aquele grande dia para podermos estar sentados com o Senhor no partir do pão, Senhor, porque assim é a sua palavra. É em nome de Jesus que eu já te agradeço. Glória a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando assento e me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me nos pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Participemos, irmãos, do pão. Vem. Aqui, é uma bolinha branca. Participamos do suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor, que um dia foi derramado por nós na cruz, para a remissão dos nossos pecados, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse grande sacrifício. Obrigada, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me nos pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, podermos estar aqui nesta comunhão, Senhor, porque bem sabemos que isso te agrada, Senhor, como
Quando nos achegamos a Ti, Senhor, com coração puro, com coração reto, ó Deus, e buscamos a Sua face, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor, até aquele grande dia, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, ó Deus. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Derrama uma bênção sobre este lar, Senhor, que abriu as portas para ouvirmos a Sua palavra. Já cremos, Senhor, que o Senhor tem derramado ricas bênçãos sobre eles. Verdade, Pai. Guarda os nossos irmãos, Senhor, que vão voltar para suas casas, Senhor. A Miguelita, o Danilo, a Amanda, Senhor, guarda eles na viagem de volta, Senhor. O Senhor vem estar com a sua mão, Senhor, sobre eles. Dá-nos uma semana, Senhor, boa, Senhor, na sua presença, e que a cada dia, a cada manhã que nós levantarmos, Senhor, estaremos buscando a sua face. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço por tudo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Mesa.